Um feliz sábado, igreja. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Vamos ler a Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 1. Segundo livro dos Reis. 2 Reis 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. Todo mundo achou? Diz assim: E, depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. Então nós sabemos que Acabe era o marido de Jezabel, e naquele tempo, então, está pondo o contexto, que época que isso aconteceu. Acabe tinha acabado de morrer, e aí o país vizinho, Moabe, se revolta contra Israel. E caiu Acasias, o descendente do Acabe foi Acasias. E caiu Acasias pelas grades de um alto quarto que tinha em Samaria. Então o rei caiu de uma janela alta e adoeceu e se machucou. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura, não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Então olha o absurdo que chegou a pessoa fora da comunhão. O país estava tão corrompido que o rei descendente, ele se machucou, em vez dele pedir socorro para o Deus, que era o Deus vivo, que era o Deus do país deles, ele chama alguns mensageiros: estou doente, vai buscar o Deus do país vizinho. Na hora que ele fala isso, em outro lugar, está o Elias, e aí o texto diz no versículo 3, o anjo do Senhor disse a Elias: enquanto o rei está fazendo uma besteira, o mensageiro de Deus chega para Elias e fala: vai encontrar os mensageiros, porque ele está fazendo isso, isso, isso. E aí a pergunta é: porventura não há Deus em Israel? O decorrer dessa história tanto mostra que há Deus em Israel, que o Elias manda esses mensageiros voltar para o rei e fala: olha, Deus está te dizendo que você vai perder a vida por causa de você, por esta causa, por você abandonar o Deus de Israel. O que esse rei faz? Em vez de se arrepender, ele fala assim: chama um guarda, um chefe da guarda, leva 50 homens e vai atrás do Elias. Para que precisaria de 50 homens mais um para ir falar com um profeta de Deus? Com certeza para matar. E esses homens chegam para o Elias e falam: Elias, desce porque o rei está te chamando. Aí o Elias fala aquela famosa frase: se eu sou homem de Deus, vai cair fogo do céu sobre vocês agora. O que acontece? Cai fogo do céu e mata aqueles 50 homens. O que o rei faz, não satisfeito? Manda novamente mais um pelotão. O que acontece? O Elias fala: se eu sou homem de Deus, vocês não vão me pegar. E mais 50 homens morreram. Aí o rei faz o quê? Manda de novo. Mas aí existe um temor, e no versículo 14 diz assim: eis que fogo desceu do céu, o capitão da guarda está dizendo assim: Elias, homem de Deus, não destrói a gente como você fez com os outros 2 pelotões. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Ou seja, o rei não tinha temor. Por mais que ele recebesse uma sentença de morte, ele continuava fazendo mal. Mas o capitão da guarda falou: por favor, eu estou recebendo ordem, poupa a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei.
Por que eu estou colocando esses versículos para começar um culto? A pergunta é, por acaso não existe Deus em Israel? E a pergunta que Deus faz é assim, por acaso eu não tenho trazido vocês até aqui? Eu não fiz tudo por vocês até esse momento, para que vocês busquem outras coisas e não a minha presença? O que mais eu tenho que fazer, em outras palavras? Deus está dizendo para nós. E o rei, em momento nenhum dessa história, ouviu a mensagem. Por mais que perdesse 100 soldados, por mais que a hora que ele estava falando para os mensageiros, veio uma mensagem de um homem de Deus, que ele sabia que era de Deus, porque ele sabia o que tinha acontecido com Acabe e com a Jezabel. Por mais que tudo isso estivesse na frente dele, é a mesma história do Lázaro. Mesmo que alguém viesse dos mortos, eles não ouviriam. Sabe quando Jesus fala para aquela ilustração da parábola do rico, que está sofrendo na condenação? Mesmo que alguém viesse, o rei cego espiritualmente, mesmo tendo perdido 100 homens, mesmo Deus revelando a mensagem que ele estava falando, porque o Elias não estava na corte do rei, quando ele foi pedir, consultem o Deus dos vizinhos. Mesmo ele vendo toda essa obra de Deus, ele não acreditou. E aquele soldado diz, por favor me poupa. Aí a pergunta que Deus faz para nós é, por acaso não existe Deus na tua vida? Por acaso Deus não está operando na minha e na tua vida todos os dias, para nós querermos outras coisas? E qual que é o final do texto que eu li? O anjo do Senhor falou com Elias, não com o rei. Tinha alguém que estava em comunhão com Deus? Sempre tem. E se você buscar hoje, assim como o anjo do Senhor falou com Elias, ele vai falar com você. Se você se humilhar diante do Senhor, Deus volta a falar com você. Na verdade, eu estou falando volta, porque não tem ninguém nesse auditório que nunca tenha ouvido Deus falar com ele. Se você se arrepender, se você se humilhar, Deus vai voltar, e assim como Deus falou com Elias, ele vai falar com você através do seu mensageiro, do seu anjo. É tempo de se humilhar, é tempo de olhar para alguém como Acasias e não querer ser aquilo, porque o final da história dele foi a morte, ele morreu. Os soldados sobreviveram, porque se humilharam diante do poder de Deus. E se nós nos humilharmos diante do poder de Deus, o Senhor é capaz de nos restaurar. Vamos nos ajoelhar, assim como aquele soldado, inclusive eu não falei, mas o soldado se ajoelhou diante do Elias para pedir para o Deus dele. Pai Celestial, Tu que és o Deus que cuidou tanto de Elias, que fez tantas coisas maravilhosas através da vida daquele homem, e é o mesmo que nos chama para sermos o terceiro Elias. O primeiro Elias nós acabamos de ler. O segundo Elias foi João Batista. E nós somos chamados a sermos o terceiro Elias. Mas para isso, a fonte, o fundamento, é estarmos na comunhão com o Senhor para ouvir o anjo do Senhor falar conosco. E é isso que eu venho pedir nesta manhã, que o anjo do Senhor fale com toda a igreja de uma maneira sobrenatural, avivando a nossa, não apenas a crença de que Deus existe, mas despertando a fé que estava para morrer, trazendo vida aos que estavam mortos, ressuscitando pelo poder remidor de Cristo Jesus. Ó Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos porque, como Israel pecou, nós pecamos. Mas pelo sangue do Teu Filho, nós recebemos o perdão e a absolvição das nossas faltas, das nossas culpas. Por isso apelamos a Jesus Cristo, para que diante do Deus vivo, nos perdoe, e pelo sangue de Jesus sejamos lavados, purificados, e nesta manhã de sábado, como diz o quarto mandamento, sejamos santificados. Porque o Senhor separou, abençoou e santificou o sétimo dia. Obrigado por esta oportunidade. Opera na tua igreja. Toda interferência maligna contra nós está completamente destruída em nome de Jesus. Satanás e seus demônios não vão operar neste templo,
neste lugar, mas apenas a verdade, as justiças de Cristo, a preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da esperança da salvação e a espada do Espírito Santo, toda a armadura de Deus, é que estarão sendo derramadas sobre este povo. E desta maneira, sejamos revestidos do Senhor e da força do seu poder. Opera, Senhor, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito e abençoa todos nós nesta manhã. E que seja, assim como o Pai Nosso, santificado o teu nome, e que venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como neste dia solene, no céu, a tua vontade está sendo feita, ó Deus. Que assim seja aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém e amém.